Gregor Johann Mendel é associado como pai da genética. Foi para o mosteiro quando jovem, onde adquiriu conhecimentos na área das ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, que permitiu o cruzamento de várias espécies de plantas. Por meio de seus testes, Mendel descobriu e respondeu a várias questões sobre hereditariedade. Primeira lei de Mendel, monohibridismo. Gregor Mendel concedeu as leis básicas sobre hereditariedade através de estudos com a ervilha Pisum sativum. A espécie foi escolhida por apresentar fácil cultivo, onde possuía características bem marcantes e contrastantes, a produção de grandes números de descendentes e, além disso, suas flores são monóicas, ou seja, bissexuais, e reproduzem principalmente por autofecundação, contendo desta forma linhagens puras. Ele pensou que havia algum fator responsável pela característica da semente, então ele decidiu cruzar as plantas puras, usando a parte masculina da mesma, com sementes amarelas, e a feminina com as de sementes verdes. A explicação dessas gerações era que, na geração F1, todas as ervilhas mostravam sementes amarelas, nomeadas por Mendel de híbridos. Depois deste cruzamento, ele efetuou a autofecundação de uma dessas sementes híbridas, e o resultado obtido da segunda geração foi 75% de sementes amarelas e o restante eram sementes verdes. Dessa forma, Mendel concluiu que o fator para amarelo seria o dominante e o fator para verde recessivo. A lei ficou conhecida como monohibridismo, pois se aplicava em indivíduos híbridos em relação a apenas uma característica. Segunda lei de Mendel, de hibridismo. Após ter feito diversos testes de monohibridismo, Mendel pensou em fazer experiências, desta vez com dois tipos de características. Mendel cruzou as sementes de ervilhas amarelas e lisas, dominante, com sementes verdes e rugosas, recessivo. A geração F1 era composta apenas por sementes amarelas e lisas, mas era o esperado, uma vez que as sementes eram puras e com características dominantes. Já na geração F2, foi observada a presença dos quatro tipos de características: 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verde lisas e uma verde rugosa. Por meio disso, ele concluiu que a herança da cor é independente da superfície da semente e que as sementes puras lisas e amarelas possuem genotipo VV amarelo e RR liso, ou seja, VVRR dominante. Já as puras verdes e rugosas possuem genotipo VVRR recessivo. Hipócrates foi um ícone ateniense da rejeição a explicações para os problemas de saúde e como curar doenças. Ele focou em tentar compreender o funcionamento do organismo humano, na ideia de achar explicações racionais e passíveis de controle e manipulação para os problemas que atingem a saúde humana. Por mais que muito tenha se perdido ao longo do tempo, alguns de seus escritos como seus pensamentos sobreviveram até os dias atuais. Hipócrates foi bem sucedido em rejeitar a superstição, sendo capaz de desenvolver a medicina a ponto de separá-la da teurgia, práticas religiosas e ritualísticas com o objetivo de conectar-se à divindade, que é para a recuperação da saúde. Por meio disso, a medicina tornou-se uma disciplina independente, surgindo a profissão de médico. Os discípulos de Pitágoras dão a entender que Hipócrates utilizou a filosofia como aliada da medicina, pensando que a abordagem racional utilizada nesta disciplina seria o tipo de abordagem certa para tratar os problemas da saúde, buscando na natureza as causas e a solução. Estabeleceu que, ao invés de uma punição dos deuses, as causas da maioria das doenças seriam fatores climáticos, alimentares e hábitos cotidianos. Os progressos da medicina revelaram que Hipócrates estava correto, por mais que hoje se compreenda que ele trabalhava com diversos elementos errados em relação à anatomia e fisiologia. Entre estes, o humorismo, a teoria de que o corpo possui 4 fluidos diferentes que, quando desequilibrados, levam a doenças. Esse tipo de erro devia ao fato de que, na Grécia da época, a dissecação era um tabu, o que também dificultava o trabalho da escola de medicina. Baseado num diagnóstico, tendo isso em mente, a Escola Hipocrática de Medicina da região de Kos focou seus trabalhos no prognóstico e cuidado com o paciente, atingindo assim maior eficácia em tratar as doenças, mesmo tendo uma visão incorreta de muitos aspectos do corpo humano e um diagnóstico generalista combinado a tratamentos pacíficos. Com a imaturidade da medicina da época, Hipócrates e seus sucessores acreditavam que o melhor que o terapeuta poderia fazer seria prever o desenvolvimento da doença, baseado em dados previamente coletados, e facilitar o processo de recuperação natural do corpo, pois acreditava-se que o corpo humano possuía a capacidade de reequilibrar os 4 fluidos por si mesmo, de modo que, na maioria dos casos, o papel do terapeuta seria manter o paciente o mais limpo e estéril possível, imobilizando conforme a
era reservado para casos críticos. Principalmente os tratamentos passivos, Hipócrates tem sido criticado nos últimos tempos, sendo que a medicina atual aproxima-se muito mais da escola de Quimeso do que da escola de Cos, visto que hoje possuímos o conhecimento fisiológico e anatômico que lhes faltavam. O método de Hipócrates continua um conceito primordial, o de crise, onde era um ponto de progressão da doença ou da cura do paciente, que determinava se ele se recuperaria ou morreria. Durante o processo de cura, mais de uma crise era esperada, sempre após um período de recaída. Aristóteles foi um filósofo grego do século V a.C., onde seu trabalho se estende por todas as áreas da filosofia e ciências conhecidas no mundo grego, sendo ainda autor do primeiro sistema abrangente de filosofia ocidental. Sua obra filosófica, organizada no corpus aristotélico, veio até nossos dias. Seguindo a ordem dessas compilações, o primeiro passo no estudo da obra são os trabalhos agrupados sob o título Física, nos quais ele criou uma interpretação sistemática da natureza e dos fenômenos físicos que permaneceu até o Iluminismo, e a formulação da mecânica clássica. Um dos pontos mais importantes da física é a introdução de um quinto elemento, o éter, que seria uma substância de origem divina, compondo a abobada celeste visível, planetas e estrelas. Essa hipótese inspirou diversos pensadores, mantendo-se viva até o final do século XIX. Aristóteles também explorava o movimento, os fenômenos ópticos, mudança e espontaneidade, sugerindo que a razão de todas as coisas podem ser atribuídas a qualquer tipo de causas como causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Na metafísica, Aristóteles entregou-se ao estudo dos objetos e materiais em geral, respondendo a muitos de seus contemporâneos e abrindo caminho para desenvolvimentos posteriores, tendo influenciado a filosofia da Idade Média e, através desta, fundando a disciplina metafísica. Ele estudou os conceitos de substância e essência, decidindo que uma substância é a combinação daquilo que a compõe, a matéria, e aquilo que a distingue como tal, a forma. Dessa maneira, exploramos também os conceitos de potencialidade e atualidade. Utilizando o exemplo de uma mesa, temos a forma atual da mesa, aquilo que a distingue enquanto tal. Esta é a atualidade da mesa. Por outro lado, uma mesa pode ser construída com aço ou madeira, de tal maneira que a madeira que constitui a mesa possui tão somente o potencial para ser mesa. A concepção sobre a variedade das espécies durante até o início do século XIX era de que os seres vivos foram criados e permaneciam iguais, ou seja, eram imutáveis. Contudo, houve um processo de revolução científica, que foi guiado por ideais transformacionistas pelos avanços crescentes da física, astronomia e da geologia. Darwin foi o pioneiro da genética com a teoria da seleção natural, que se tornou a fundação para a teoria evolutiva moderna. No entanto, não haviam explicações adequadas para a fonte da variação das populações. Darwin, como muitos de seus antecessores, deduziu erroneamente que as características hereditárias eram devido ao ambiente em que estavam, assumindo que os atributos recebidos durante a vida de um organismo podem ser passados à descendência. Porém, essas afirmações não eram suportadas por evidências. Essa informação que faltava foi descoberta por Gregor Mendel em uma de suas experiências de cruzamento de ervilhas, demonstrando que a hereditariedade se é dada recombinando fatores, ou seja, recombinando genes durante a reprodução sexual. A unidade básica de hereditariedade dos seres vivos são os genes, contendo informações biológicas que pilotam o desenvolvimento físico e o comportamento do organismo. Apesar de tudo, o trabalho de Mendel não teve muita repercussão nos meios científicos, devido aos muitos cálculos e proporções encontrados, pois era ao contrário da norma de um trabalho de história natural na época. A fusão da teoria de Darwin junto às informações sobre a hereditariedade de Mendel levou a uma compreensão lúcida e evidente dos fatores provocantes da evolução. Charles Darwin desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos do seguinte modo: 1. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres.
não sendo, portanto, idênticos entre si. 2. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. 3. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparado aos organismos com variações menos favoráveis. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes, como a transmissão de caracteres de pais para filhos. Estes apresentam essas variações vantajosas. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. O criador da teoria da seleção natural e da evolução das espécies poderia ter ido muito além da contribuição da vida na Terra. Charles Darwin chegou a fazer experimentos com ervilhas iguais aos feitos por Gregor Mendel, que desvendou o funcionamento da hereditariedade. Em sua teoria da evolução das espécies, ele já estabelecia o princípio de que as características herdadas pelos seres vivos de seus progenitores são dados pelo ambiente. Assim, os mais bem adaptados prevalecem sobre os que enfrentam dificuldades de sobrevivência. Contudo, Darwin foi incapaz de perceber como as características são transmitidas de uma geração para outra. O cientista se prendeu a teorias erradas, mas que eram dominantes em sua época. Acreditava que a característica do pai e da mãe se misturavam nos filhos, da mesma forma que acontece em uma lata de tinta. E seu grande erro foi ter ignorado que o mecanismo de seleção natural que ele mesmo concebeu não podia funcionar sobre essa suposição de hereditariedade por mistura. A teoria da seleção natural de Darwin não teria funcionado sem a explicação de Mendel, que mostrou que as características hereditárias seguem regras de proporção, que alguns traços são dominantes sobre outros. Ernest Rutherford foi um físico e químico que, ao pesquisar sobre o urânio, descobriu a emissão de raios alfa e beta. Assim, contribuiu grandemente para a moderna teoria atômica. Ele nasceu em Nelson, Nova Zelândia. Concluiu seus estudos em sua cidade natal. Em 1993, foi graduado em Matemática e Física na Universidade de Wellington e, por meio de um concurso, ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A radioatividade chamou a atenção de muitos cientistas, dentre eles Ernest, que realizou um experimento em que um feixe de partículas alfa foi colocado em um campo elétrico, e ele observou no final do experimento que essa radiação era formada por partículas positivas e era atraída pelo polo negativo. Também descobriu que tinham partículas negativas que estavam sendo atraídas pelo polo positivo, e essas eram as partículas beta, e elas tinham um poder de penetração maior do que a da radiação alfa. Entretanto, tinha uma emissão radioativa chamada gama que não era atraída por nenhum polo. Ela é mais energética que as outras radiações. Logo foi dado que a radiação gama não é constituída de partículas, e assim como o raio-x, ela seria formada por ondas eletromagnéticas, além de não possuir carga nem massa. Por não ter carga, essa radiação não sofre interferência no campo elétrico. O modelo atômico de Rutherford, modelo planetário do átomo, é um modelo atômico feito pelo físico Ernest Rutherford. Para criar sua teoria, Rutherford analisou os resultados de um experimento de Geiger-Marsden, no qual, utilizando uma fonte radioativa para emitir partículas alfas, um contador Geiger e uma fina lâmina de ouro, Geiger-Marsden mediram o número de partículas alfas que atravessaram uma certa folha. Porém, eles perceberam que, embora muitas das partículas atravessassem a folha, um número muito pequeno de partículas alfas eram refletidas ou eram desviadas por esta folha. Com base nisto, Ernest Rutherford elaborou o modelo para verificar se os átomos eram maciços. Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas de cargas positivas, denominada partículas alfas, emitidas por um material radioativo proveniente do polônio. Rutherford afirmou com seu experimento que o átomo não era apenas uma esfera maciça de carga elétrica positiva, incrustada com elétrons, como dizia J. J. Thomson,
Segundo Rutherford, o átomo teria, na verdade, um núcleo de carga elétrica positiva de tamanho muito pequeno em relação ao seu tamanho total, sendo que este núcleo, que conteria praticamente toda a massa do átomo, seria rodeado por elétrons de carga negativa. James Watt foi um engenheiro mecânico escocês, aprimorou a máquina a vapor e iniciou a era do vapor na Revolução Industrial na Inglaterra. Filho de um construtor naval, aprendeu a maior parte dos conhecimentos na oficina do pai. Assim, iniciando sua carreira com 18 anos, começou a trabalhar em uma fábrica de instrumentos científicos e depois de um tempo mudou para Glasgow e foi contratado para trabalhar como reparador fabricante de instrumentos matemáticos no laboratório da Universidade de Glasgow. E depois de um tempo, abriu seu escritório e começou a observar as falhas da máquina a vapor criada por Thomas. Associou-se a John, construiu um protótipo e introduziu então alguns aperfeiçoamentos fundamentais para a fabricação dessa máquina, aumentando a produtividade. Máquina de Heron. O vapor de uma pequena caldeira sobe por dois braços para uma esfera, com dois jatos tangenciais, e faz a esfera rodar com velocidade. Locomotiva a vapor. É uma locomotiva propulsionada por um motor a vapor, que compõe-se de três partes principais: a caldeira, produzindo vapor usando a energia do combustível; a máquina térmica, transformando a energia do vapor em um trabalho mecânico; e a carroceria, carregando a construção. Motor a combustão interna é uma máquina capaz de transformar energia térmica em energia mecânica a partir de uma explosão, de uma mistura de ar e combustível. Tal explosão movimenta um pistão acoplado a um sistema que transforma o movimento linear em um movimento de rotação. Geladeira. O compressor comprime o gás refrigerante. As serpentinas dentro da geladeira permitem que o fluido refrigerante absorva o calor, fazendo que a parte interna da geladeira fique fria. Então o ciclo se repete. James Joseph Sylvester nasceu no dia 3 de setembro de 1814 em Londres. Morreu no dia 15 de março de 1897, também em Londres. Matemático inglês, foi o primeiro a usar o termo matriz para indicar uma tabela retangular de números. Em particular, ele usou a teoria das matrizes para estudar a geometria de alta dimensão. Logo, uma tabela de dados dispostas em 3 linhas e 3 colunas seria chamada de matriz 3x3. Chamamos de matriz M por N qualquer tabela formada por elementos. Arthur Cayley nasceu em 16 de agosto de 1821 e morreu em 26 de janeiro de 1895. Foi um matemático inglês, assim como seu amigo Sylvester, que deu grande contribuição ao avanço da matemática pura. Foi um dos primeiros matemáticos a estudar matrizes, definindo a ideia de operarmos as matrizes como na álgebra. Descobriu a álgebra das matrizes em 1857. No início da teoria das matrizes remota, um artigo de Arthur, em 1855, fez questão de ressaltar que, embora logicamente a ideia de matrizes precede a de determinante, ocorreu o contrário. De fato, os determinantes já eram usados há muito tempo na resolução dos sistemas lineares. Quanto às matrizes, Arthur introduziu as para simplificar notação de uma transformação linear. Arthur introduziu o conceito de adição de matrizes e o de matrizes por escalares, chamado inclusive a atenção para as propriedades algébricas dessas operações.